né? A nossa Também, ligação a era parte de educação, né? o deputado, e eu era presidente da Fundação Social, que era o secretário de Serviços Sociais. E tinha um conselho diretor. Opa, tá bom? Tá bom, E esse conselho era muito seleto. Então tinha o arcebispo, Dom Zé Nilton de Almeida, a madre diretora da Faculdade de Serviços Sociais, o senador Josafá Marinho, da Bahia, o deputado Manuel de Almeida, tinha o representante do Rotary, um do Lions e um da Associação Comercial. Então, eles conselhos se reuniam uma vez por semana e a gente funcionava assim, né? E por que eu convidei o deputado Manuel de Almeida? Eu não conhecia, só ouvia a sua atuação na Câmara, sempre discutindo problemas do menor abandonado. Era a paixão dele, né? E sempre fazendo isso. E quando eu fui nomeado presidente da Fundação, eu escolhi como minha prioridade e escrevi isso. Era a atenção ao menor abandonado. E aí isso, não me lembro se foi ele que me procurou ou eu. Eu procurei para convidá-lo para fazer parte do conselho. Então, foi assim que nós nos conhecemos. Ele foi um grande companheiro lá, né? Me apoiava muito, eu precisava de força do conselho. E a paixão dele era menor, né? Na Igreja das Oliveiras. Eu posso desligar? Não, está assistindo. Não, pode ligar. Ei? Pode. Está assistindo. Não, pode ligar. Pode deixar? Pode desligar, não tem problema. Seu Darcy, eu queria que o senhor se apresentasse primeiro, falasse seu nome e para essa câmera aqui. Bom, eu tenho um filme aí para contar depois. Você quer acender a luz, Paulo? Mas eu posso. Darcy Mesquita da Silva. Sou médico aposentado, completei 90 anos agora, dia 12 de janeiro. Sou gaúcho de nascimento, mas vim para Brasília nos anos 60, em junho de 1960. E aqui exerci a minha, primeiro como médico, depois fui desempenhando funções. Convite, a primeira foi ser diretor da Fundação Hospitalar, depois secretário de Serviços Sociais. Eu fui o primeiro secretário, foi criada, havia a Fundação de Serviço Social, e quando criaram a secretaria, o prefeito me convidou para ser. Depois eu fui diretor de Saúde e Assistência da FUNAI, e depois representante da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM em Brasília. E me aposentei. Meus filhos são 4, são todos do Rio de Janeiro. Vieram para cá pequenos ainda. O Mauro é o mais velho, o mais novo veio com 3 meses de idade. E aqui todos se criaram. Mas eu estou aqui desde fevereiro do ano passado, que eu passo muito tempo lá na minha terra. Passo lá, venho aqui, agora eu estou vindo de lá agora. Fevereiro? Tá muito bem. Eu estava passando as férias lá. Verão, eu sempre fazer verão, a gente fica perto de praia, praia do Atlântico. E assim eu fiz a minha vida e estou agora uns 80 anos. Revivendo as coisas, fiquei muito feliz. Eu gosto de conversar sobre o meu passado, porque eu tive muitas oportunidades, tive essa felicidade de ser convidado, nunca fui político. Então, as pessoas que me indicavam para isso, aquilo, eu aceitava o desafio.
Então a Granja dos Oliveiras foi um dos pontos altos da minha administração, porque foi uma obra, vocês conhecerão, Conheci. agora, depois de toda construída, Não, agora não. Só conheceram quando eram aqueles 3 barracos, 3 casas. Eu conheci aqueles primeiros lares, né? Pois é, eram os barracos Aham. que foi feito. Depois eu vou mostrar no DVD a história da criação, quando tem o meu testemunho, eu conto que fui inspirado pelo deputado Manuel Almeida, conto como é que foi o nosso contato. E depois eu escrevo a história, o funcionamento, e tem 2 pessoas para também são entrevistadas. Um foi o primeiro chefe de lar, chefe da oficina, porque lá o marido tinha que ter uma atividade, não podia ficar lá parado. A mãe cuidava dos menores e o marido, e esse era o chefe das oficinas. Tem um testemunho de um pioneiro, foi para lá com 8 ou 10 anos, tem o álbum, tem um álbum de fotografias, e ele peça o seu testemunho de como é que foi a vida dele lá, como é que era antes, e é um empresário hoje em dia, quer dizer, um cidadão. Então, esse DVD foi feito para o meu filho mais novo, de surpresa, surpreendeu e trouxe cinegrafista e convidou várias pessoas para fazerem parte da entrevista. Então ficou muito bonita. Está com defeitos, esse meu filho que produziu, teve aqui domingo, eu pedi para ele tirar uma cópia do computador. Porque essa está com falhas. Mas como o senhor conheceu o Manuel de Almeida, deputado? Bom, foi nessa ocasião, isso foi em 1967, por aí. Logo que eu assumi, eu escolhi, conversando com o prefeito, que era Plínio de Almeida, e escolhemos, submeti a ele o nome. Então, eu só conhecia o deputado Manel através da imprensa, os pronunciamentos que ele fazia na Câmara, sempre em favor do menor. Então, nós ali aí foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. E o doutor Manuel, esqueci o nome dele agora. Manuel de Almeida. Quem? Manuel de Almeida. Não. Prefeito Plínio. Ah, o Plínio Catanhede. Não, era o prefeito. Daqui a pouco eu digo o nome dele, era muito meu amigo. Foi nomeado primeiro presidente da FUNABEM, que é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. E eu pedi para o deputado acompanhar a tramitação da lei na Câmara, essa lei que criou a Fundação Nacional do Menor. De forma que quando a lei foi promulgada e ele foi nomeado, eu sabia tudo sobre a lei, graças ao deputado que me trazia os documentos lá, que não me lembro como é que chamam na Câmara, no Senado. Projeto de lei. Avulsos, eu acho. Avulso. Então eu estava acompanhando sempre o desenrolar das negociações, que demorou muito tempo. E aí então o assunto com ele era só menor. Era só menor. E menor abandonado. Conheci a dona Márcia. E depois, quando foi criada a Granja dos Oliveiras, por sugestão dele, eu até então não tinha experiência com menores, foi ele que me entusiasmou, vamos ver se menor. E então ele me revelou um projeto que ele teve, acho que em Januária, que tinha lá o projeto menor,
lá de escola. Era uma das colégios. Pois é. Eram Então ele me 7. revelou que tinha ido lá. Conhece? Esse é outro filho, número 3. Mora em Fortaleza, está de passagem por aqui. Ixi, atrapalhar a filmagem, hein? Tá bom? Tudo bem? Como é que vai? Aí, tudo bom? Bom, então, ele me inspirou a fazer uma instituição nos moldes daquele que ele tinha lá em Januário, que ele orientou, né? Vocês conhecem João Cisino? Conheço, é ex-aluno da Renata. Então eu pedi para ele me indicar alguém que viesse dirigir, e ele recomendou João Cisino. Então eu empreguei na Fundação João Cisino. Ali a gente fez uma parceria muito boa e saiu uma obra notável, de repercussão muito grande, e quando ela foi feita, nós trouxemos, tinha aqueles 3 galpões, que se chamava Granja Cruzeiro, pertencia à Nova Cap, estava abandonada. Então me informaram, um amigo meu da Nova Cap, que havia essa instituição desocupada. E eu queria instituir uma granja, nem era granja, era uma escola, uma instituição para menores desse tipo, lá de escola, e não tinha recursos. Aí surgiu essa granja abandonada. Eu consegui a doação, tinha 3 casas caindo aos pedaços e mais um galpão. Então, como é que... Vamos começar do princípio, vamos pensar. Né? E recolhemos 8 ou 10 crianças de 7, 8, 9, 10 anos, lá no Hospedaria de Imigrantes em Taguatinga, que pertencia ao INCRA, onde eram recolhidos pessoas que vinham para cá e não tinham para onde ir. E havia crianças também. Então, João Cisino foi lá junto com o meu assistente e selecionou aquelas crianças. Tem a fotografia deles aí. E eles, com a ajuda de pedreiros, carpinteiros da Nova Cap, reformaram as 3 casas e mais as oficinas. E o João Cisino ficou diretor dali. Ele é Azul, mulher dele, né? Tinha o filho, o Xeninho, o filho, não me lembro o nome. Era um casal. E então, o primeiro chefe de lar, ele vai prestar o testemunho desse DVD que eu tenho, foi também o chefe da oficina. E aquilo foi progredindo, tornou um orgulho da administração. Aqui, o Dr. Plínio Cantanhede, ele mostrava para todo mundo essa obra e levavam lá. Mário Altenfelder, que foi o primeiro presidente da Fundação Nacional Menor Funabem. E é engraçado que quando ele foi nomeado, não existia, a fundação era só no nome. Não tinha sede, não tinha nada, nem de verba. E eu li no jornal, vi na televisão, que ele estava no Rio, ele é paulista, era paulista, morreu, hospedado num hotel. Então eu fui lá, eu hospedei no outro hotel, telefonei para ele, me identifiquei e convidei para ele ir lá. Ele foi às 10 horas da noite, ficamos até de madrugada, trocando ideias, e ele ficou surpreso de saber que tudo que ele pregava, que tinha ali, a gente já estava implantando aqui. Então, ele firmou o primeiro convênio comigo, tem a fotografia aqui inicial. Então, ele, foi o primeiro, dia do meu aniversário, de 12 de janeiro de 1930. Então, ele também nos apoiou muito, fazendo a divulgação da granja. Não por dinheiro que ele não tinha.
eu pagava as passagens dele, ele se hospedava no meu apartamento, porque não tinha verba nem para hotel. Então ele foi um propagandista, um idealista da coisa. Depois a Fonabem foi morrendo, acho que já não existe mais. Mas ele promovia visitas de pessoas interessadas do interior do país, a granja aqui, eles estagiavam lá e vinham para reproduzir a mesma coisa nos seus estados. Não sei se tem mais. Enquanto isso, era construída a granja. Bom, tem um detalhe. Era Granja Cruzeiro. E o deputado, lá tinha oliveiras. E o deputado sugeriu dar o nome de Granja das Oliveiras. E pegou Granja das Oliveiras. Eu agora passei o verão numa casa que tinha uma oliveira solitária, com uma fronda, a árvore frondosa, gostoso, ficar na sombra tomando chimarrão. Então me lembrei sempre da granja. Então ele sugeriu tal nome de Granja das Oliveiras. E ela foi. Enquanto isso era construída definitivamente a instituição, o mesmo sistema, Casa Lares. E chegou a brigar, depois que eu saí, eu não consegui inaugurar, porque ficou pronta, mas o prefeito era muito perfeccionista e foi lá uns dias antes e viu que estava faltando água. Então tinha um problema lá e mudou o governo, ele saiu, eu saí, foi inaugurada por mim. E hoje, infelizmente, é um presídio. A ideia que era tirar o menor da rua, educá-lo na profissão, não existe mais. Então, depois de uma certa época, transformaram aquilo em um presídio para menores infratores. Toda aquela situação. Isso me deu uma... Por que o deputado morreu? Foi em 88. 88? É. Bom, eu não sei se já tinha acontecido isso, porque ele ia sentir muito por ele, ver que aquilo. Né? Tanto esforço que a gente fez. A violência contra a outra. É. Então eu fiquei frustrado. Quando me contaram, eu nem estava aqui, estava lá no jogo. E me disseram, olha, foi João Cizino que me contou. João Cizino, eu telefonei para ele, para casa dele, ninguém atende, mas eu sou que ele está morando em Belo Horizonte. Então, João Cizino foi meu braço direito lá. E a dona Márcia ia, não sei quantas vezes por semana, ia lá conversar com as donas da casa, explicar para elas como é que devia ser, aquelas coisas, que ela tinha essa experiência de agora. E chegou até a criar certos ciúmes das assistentes sociais que vieram se queixar que a dona Márcia estava se intrometendo demais, né, lá nas coisas da casa, né, da granja. E eu pedi para ela continuar, não tinha problema, né? Ninguém conhecia como é que operava, como é que funcionava aqui, né? Porque foi novidade para nós aqui, né? Era lá, depois eu vou tocar o DVD, tem uns episódios que eu conto aí a respeito da granja. E então foi muito gostoso lá. Depois acabou, eu saí da fundação do Secretaria de Serviços Sociais, fui para a FUNAI, fui convidado para lá. E não tive mais contato nenhum com deputado, nem com a dona Márcia, porque eu me afastei daquele setor, passei para outro e não tive mais oportunidade de ir. O João Cizino, de vez em quando, ele me visitava. E fiquei muito feliz quando o Paulo me disse que conhecia vocês, que estavam com vontade de vir aqui. Agora eu pergunto, seu pai falava muito entre nós, né? Ele falava muito, ele tinha um entusiasmo muito grande, porque ele se distanciou da Caia Martins em 1960, porque ele veio para Brasília, né? E houve uma mudança na política do estado de Minas Gerais. O Magalhães Pinto assumiu o governo de Minas.
E a Escola Caio Martins era ligada à Polícia Militar. Então mudou o comando da Polícia Militar em Minas, em 1960, e também surgiram essas penitenciárias, essas prisões de menores dentro da Caio Martins. Posteriormente, houve uma mudança de política do DN, PSD, que tinha uma influência muito grande lá em Minas, né? Ele voltou a ter maiores poderes em relação a Caio Martins e fez um trabalho no sentido de transformá-la em fundação. Aí ela teve liberdade, ficou fora da Polícia Militar. Eu sei que ele e a dona Márcia ficaram muito felizes, a gente sentia isso, né? Quando a ideia dele lá ressurgiu aqui funcionando bem, funcionou, era uma maravilha. Era um sistema de lares também, né? Lares, a filosofia era de lares. Eu cito aí na entrevista que o meu filho fez, episódios interessantes que a diferença entre... Eu era secretário de Serviços Sociais, presidente da Fundação, então existiam aqui creches, as creches, e nós fazíamos convênio com as creches. Eu ia visitar, sempre, no fim de semana, ia lá visitar. E via como é que as crianças se comportavam. Eu chegava com a minha mulher lá, eles vinham, pediam uma benção, pegavam no vestido dela, na minha calça, revelando o quê? Uma falta, uma Carência, né? Uma carência, né? Uma verdadeira carência. Diferente da Igreja das Oliveiras. Eu ia todo fim de semana lá com a minha mulher, tinha que tomar cafezinho, cada uma das casas, comer um pedaço de bolo de cada um, se não fosse, elas tinham ciúmes, né? As crianças passavam por mim, eu estou Darcy, Dona Ivone, nem chegavam perto de mim, mas a diferença incrível que tinha, né? Me respeitavam mais e respeitavam mais os pais adotivos, né? Vocês vão ver no pronunciamento aí do Paulo Rosa, que ele é entrevistado, teve lá desde o princípio, antes de haver aquela, ele participou como garoto pequenininho ainda, né, magrinho, e ele conta a vida dele, o que ele era, assim, o que se tornou depois da creche. Então foi não só para mim, para todo mundo, foi um sucesso total. Pena que isso que não foi adiante, né? Não sei quanto tempo depois que eu saí ela durou. É possível que tenha durado pouco tempo, porque causou muitos ciúmes entre as assistentes sociais, porque elas viviam se queixando, porque aquilo foi um programa que eu fiz com o Manuel de Almeida e com o João Cizino. Peguei os recursos da fundação, direção dela e tudo, mas as assistentes sociais não intervinham lá, elas nem sabiam como é que era. Né? De vez em quando elas vinham se queixar de alguma coisa para mim, como é que iam fazer, tinha um probleminha lá, eu perguntava assim, como é que é na sua casa? É assim, não, vai lá. Lá é igual a na casa. O Edgar, como é que era? É? O Edgar. Quem é? O Edgar. Qual é Edgar? Acho que ele era o escoteiro, o chefe do escotismo. Ele morreu num acidente depois, atropelado por uma Kombi lá em frente. Eu não me lembro do Edgar. Foi Quer dizer, eu tenho... tinha um apelido dele. Ele chama Edgar, foi dos primeiros alunos da Caio Martins. E ele veio para cá. Ele foi chefe de escotismo. Ele, a senhora dele, né? Ele era conhecido pelo apelido. Grande amigo, grande sujeito. Veio depois, que os 11 anos, veio as outras 2 casas, foram por eles. Ele e a senhora dele, era muito bonita ela.
Então, assim se formou a granja e que preencheu uma lacuna, porque no meu programa de atenção ao menor abandonado, esse programa abrangia a atenção desde o menor pequeno, passava pela granja e depois ia para... Quando ele saísse da granja, atingisse a idade limite, que eu não me lembro de quanto era, se ele não tinha um destino para ir, ele ia lá para essa instituição que eu deixei quase pronta, lá no Gama. Eu tenho a sorte de ganhar tudo. Ganhei um terreno de 3 milhões de metros quadrados, lá no Gama, abandonado. Um amigo, um jornalista, já morreu, me disse, aí eu fui logo com o prefeito, está abandonado, então toma conta. E aí nós construímos. E esse é o quê? Como é que se chama essa instituição? Luiz Fernando. Essa outra instituição, como se chama? Luiz Fernando. Luiz Fernando? Foi uma homenagem, o neto do prefeito Cantanhede havia sido atropelado, foi morrido, né? Foi. Então, em homenagem ao neto, os assistentes sociais sugeriram. Homenageá-lo porque o prefeito sempre me dava força, muita força. Não tinha dinheiro, ele tirava de outra secretaria e me dava, porque os projetos que eu apresentava para eles iam completos. Orçamento todo, quanto para pessoal, quanto para material. Qual era o orçamento tudo, e quando eu não tinha dinheiro, eu já dizia qual secretaria tinha dinheiro sobrando e sem poder aplicar. Porque o secretário de Finanças, aqui, Joaquim Pereira, Neves Pereira, era muito meu amigo, que fã da granja também. Então ele me telefonava, Darcy, disse para o doutor Plínio que está sobrando dinheiro na Secretaria de Agricultura. Eu levava o orçamento do doutor Plínio e dizia, então, onde eu vou tirar dinheiro? Eu já levava tudo prontinho para ele, né? E ele transferia para a minha secretaria. Então ele era fã, vocês vão ver fotografias aí desse álbum, que ele comparecia, estava sempre lá, a inauguração, primeiro aniversário, a ligação da energia elétrica, e ele obrigava o secretariado a ir junto, uma opção de gente, né? Então era muito bom, foi um tempo muito gostoso que a gente passou lá. Pena que eu sei que o meu sucessor, ele continuou a obra. Quem foi? É um assistente social que eu não me lembro. O nome dele é paraibano. Não me lembro. Eu acho que o deputado continuou no conselho. Deve ter continuado. Depois veio outro secretário e me convidou para ser o primeiro, para ser membro do conselho. Eu aceitei, fiz parte do conselho. Então eu pude influenciar muito o desenvolvimento da nova granja por causa dessa minha participação no conselho. Eu me lembro de um projeto que eu relatei. Então era para a compra de grade para cercar a granja. Não tinha nada. No meu tempo não tinha nada disso, porque a criança que quisesse fugir, fugia. Era aberta, né? Era aberta. Mas, então, querendo fazer a granja, a cerca grande, né? Toda a cerca, eu fazia assim, ó. Você quer meu? Em cima, vinha para dentro, como se fosse uma para prisão, impedir que o menor saísse. Entendeu? Então eu determinei que fosse ao contrário, que é para gente de fora não entrasse. Então, e com o testemunho desse rapaz que vocês vão ver depois, ele disse que nunca soube de ninguém que fugiu. Queria sair, saía. Tá? Mas eles eram muito bem educados, muito
o João Cizílio era muito alegre, mas ele tinha um bom firme. Né? Lá na escola Caio Martins, os meninos eles seguiam as normas do escotismo. Lá no Granja das Oliveiras também não eram escoteiros? Não chegaram a ser escoteiros? Não, foi do meu tempo. Entendi. Foi do meu tempo. Eu trouxe umas fotos aqui que eu quero ver se o senhor conhece essas pessoas, olha. Trouxe umas fotos que eu encontrei em casa. O senhor tem essa? Tenho. Olha essas aqui. Esse álbum foi feito pelo João Cizílio, quer dizer, a filha dele é que fez. Deixa eu ver. Olha. Aqui os deputados, aqui ó. Esse aqui é o diretor executivo da fundação. Sim. Como é que é o nome dele? É Hélio Prado. Hélio Prado. Esse aqui? Esse aqui, esse magrinho. Né? Aqui estou eu, né? Esse eu acho que era o Major Tenferro da Funabem, parece. O prefeito, né? O deputado Major de Almeida. E os outros são secretários ou representantes de secretários em alguma solenidade lá. O senhor se lembra o que foi essa solenidade? Não. Que aí tá aí, ó, fundação ou inauguração da Granja das Oliveiras. Não, eu tenho aqui, ó, aquele álbum. Olha só, tem essas aqui também, ó. Essa aí também é da... Esse é o prefeito, né? Esse é o prefeito, seu Plínio. Esse é o Plínio. Esse é o João Cizílio. Essa fotografia eu não conheço. Está parecendo que é o João. Não é, não. Ué. Lá numa casa. Então era o João Cizílio. Era na casa lá. Esse aqui era o chefe do meu gabinete. O Paulo Guaraciaba Filho. Essa senhora eu não sei quem era. Olha só, essa aqui são as crianças, eu acho que na escola, né? Na escola. A escola era de madeira? Tudo de madeira. Tudo de madeira. Eu não cheguei a inaugurar a construção definitiva. Quantas crianças tinham quando iniciou? Tinha 8 ou 10. Eu não me lembro o número certo, mas eu acho que eram 10. 10 crianças. Crianças pequenas que vieram lá da hospedaria de imigrantes. Esse Hélio Prado foi lá com o João Cizílio e selecionaram aqueles que quiseram vir. E eles ali, junto com os pedreiros, principalmente carpinteiros, puseram aquelas 3 casas que estavam caindo aos pedaços, abandonadas pela Funacap, em condições de servir de moradia. Em seguida tinha o galpão, foi feito as oficinas, e depois fizeram já a escola já de alvenaria, o posto médico, até enquanto ia sendo construída a sede definitiva. Eu conto nesse disco um episódio que aconteceu muito interessante. O Dr. Plínio era um entusiasta, qualquer pessoa. Iam lá sem eu saber. Ele vinha alguém convidado aqui e já levava lá na igreja. Eu sabia depois. E um dia ele chega do aeroporto, vinha do Rio, e telefona para eu tomar o chá com ele. O meu despacho era sempre às 5 horas, o chá das 5, o chá com biscoito creme crack. Me lembro disso. Aí ele me disse, olha, Darcy, eu estive almoçando com o Luz Costa. Luz Costa, inventor de Brasília, lá no Clube de Engenharia. E contei para ele o que é que eu sou projeto dentro das Oliveiras. E ele ficou entusiasmado e quer fazer o projeto definitivo. Ele quer que você vá lá, que ele não vem aqui, ele não viajava de avião, né? Queria que fosse lá. Então eu fui, um dia ou 2 depois, marcou a entrevista, eu entrei no gabinete, estava ele numa de camisa sozinho, mesa dele, sendo milhares de papéis. Aí me identifiquei, sabe? Foi, tirou um rolo de papel, depois eu botou isso na mesa, era o projeto que ele fez, o esboço
da Granja das Oliveiras do Futuro. E onde é que está esse projeto? Perdeu. Aí o fato interessante é que ele faz assim. Aí eu comecei a perguntar o que é isso, o que é aquilo. Ele disse, ó, esse é o lar, esse é o lar, esse é o lar, esse é o lar, esse é outro lar. Aqui é o posto médico, aqui é a escola, aqui as oficinas. E no centro, tudo assim circular, no centro tinha um prédio comprido. E eu perguntei, e esse prédio aqui, doutor, para que é? É para esporte e tudo? Ele disse, não, é o refeitório. Esse refeitório? É para as crianças. Eu disse, não, mas lá não tem refeitório, as crianças comem em casa. Cada uma come na sua casa. E falei do cheiro da comida, essa coisa assim, como prende a criança, a mãe, né? A mãe da criança é aquela que alimenta, é isso? Mas eu sempre fui assim, né? Então eu cheguei em casa, fez o trabalho da escola, levanta a panela para cheirar o feijão, está gostoso, né? Então tem que ter essa coisa. E ele me abraçou, disse, é um grande homem, mas fez questão de fazer o projeto. E ele me disse, eu tenho uma assistente no meu escritório, mantinha um escritório aqui, a doutora Gisele, arquiteta casada, tem filhos, é muito sensível. Eu vou pedir para ela me procurar para ela acompanhar o desenvolvimento, porque infelizmente eu gostaria de estar ligado, mas não posso ir lá, então ela vai. E ela se entusiasmou com o programa, né? Porque naquela época eu falava muito, né? Eu conseguia fazer com que as pessoas se entusiasmassem. Eu ainda guardo um pouquinho disso. Gosto muito de falar. E ela chegou para mim e tal, e voltou uns dias depois com um esboço de um lar, primeira casa lar. Né? Isso aqui, a cozinha, a sala de almoço, jantar, quarto, tal, e uma porta na frente e outra atrás. E eu perguntei, essas portas aqui, essa porta de trás é serviço? Não, é a entrada dos alunos. E a porta da frente é do casal. Que ideia absurda, né? Eu perguntei para ela, nossa casa é assim, os seus filhos só entram pelos fundos. A bicho quase chorou, pediu desculpa. Depois apresentou um projeto lindo que foi construído, né? Muito bonito. Então, aí foi implementado então o projeto? É? Esse projeto do Lúcio Costa foi então implementado? Esse projeto. Está lá. Foi. Ele esboçou toda a coisa e ela acompanhou. Fez o que ele não gostou, um esboço. Um lar aqui, outro aqui, tudo certinho. E então é ele, o nome dele está lá, Sim. Como é que tá? Porque o café, se vocês quiserem tomar um café, vamos sentar ali para tomar um café. Vamos comer um pedacinho de bolo. Vamos stop aqui então, peraí. Então, Vocês ainda Prepara.